Então, de volta, pessoal. Continuando aqui a nossa lição 12 do nosso treinamento Pentest 002. Bora começar aqui o nosso tópico 12C. Explicar as vulnerabilidades da máquina virtual. Objetivos abordados do exame aqui, item 3.5. Explique ataques e vulnerabilidades comuns em sistemas especializados. Bora lá para nossa introdução. A virtualization, ou a virtualização, é o processo de criar simulação de um ambiente computacional. O sistema virtualizado pode simular o hardware, sistema operacional e aplicativo de um sistema típico sem ser um computador físico separado. Nesse tópico, vamos analisar os ambientes virtualizados e algumas das vulnerabilidades que enfrentam. Vamos ver um pouquinho aí sobre virtualização. Descrever ambientes virtuais. Usando a virtualização, vários sistemas operacionais podem ser instalados e executados simultaneamente em um único computador. Uma plataforma virtual exige ao menos 3 componentes: o hardware do host, o hypervisor e o sistema operacional convidado. O que seria cada um? O hardware do host vai ser a plataforma que vai hospedar o ambiente virtual. O hypervisor aqui, ou o monitor de máquina virtual, ele vai gerenciar o ambiente da máquina virtual e vai auxiliar a interação com o hardware e a rede de computador. E a gente vai ver que tem duas formas diferentes aqui desse hypervisor e sistemas operacionais convidados, que vão ser quem vai rodar em cima ali dessa virtualização. Basicamente, a gente tem dois tipos de hypervisor, que seria esse aqui, ó, esse do meio aqui, ó. A gente tem dois tipos, que vai ser o baseado em host e o bare metal. O baseado em host, que vai ser o tipo 2, ele vai ser instalado em um sistema operacional de host, que é o que a gente fez com a VMware. Então lembra lá, VMware tipo 2, VMware tipo 2. Aí você fala assim, poxa, mas tem VMware que você instala direto no servidor, que é o bare metal. Então não dá para ter muita noção. Então lembra, laboratório tipo 2, laboratório tipo 2, porque você vai lembrar que você instalou a VMware no seu computador. As máquinas virtuais são criadas como guest, como convidado, e localizam-se no topo do sistema operacional ativo. Você está rodando o Windows 11 aí, então essa máquina, o Kali lá que instalou, ele vai estar rodando em cima do Windows. Alguns exemplos são VMware Workstation, como eu disse para vocês, que foi o que a gente instalou. Oracle VirtualBox, que é meio que um concorrente, e Parallels aqui, que se não me engano isso aqui é para iOS e macOS. E a gente tem um bare metal, que é o hypervisor tipo 1. Ele vai instalar diretamente no hardware e administra o acesso ao hardware do host sem passar por um sistema operacional do host. Comumente utilizado em redes corporativas, e alguns exemplos aqui, vou dizer para vocês. Não dá para fixar só o VMware, porque tem o VMware SX Server aqui, que é um exemplo de hypervisor tipo 1. Bom, imagina comigo o seguinte, você tem lá um servidor. O que você acha que vai ser mais fácil? Você instalar um Windows nesse servidor, e desse Windows você instalar um VMware, né, um Oracle VirtualBox, e depois instalar o seu sistema operacional, ou você tirar esse sistema operacional aqui do meio, ó, você tirar ele, você arranca fora ele, e já instala direto um hypervisor. O que você acha que é mais útil para um ambiente grande, digamos assim? Então um servidor dedicado, um servidor parrudo ali, tem, sei lá, 2 processadores, cada processador com 10 cores lá e tal, 500 GB de RAM, 1 TB de RAM, enfim. Concorda comigo que esse sistema operacional aqui ele pode acabar atrapalhando? Então você instala direto o hypervisor. Aí onde você vai aqui é para a solução bare metal. Pô, mas aí não tem sistema operacional? Não tem. Não tem sistema operacional. O hypervisor é que ele vai gerenciar tudo. Obviamente, aqui na parte de hardware, não sei se seria um pouquinho acima ou junto, a gente tem a parte da BIOS, né? Você tem a BIOS lá. E aí, quando a gente fala de servidor, a gente tem um sisteminha específico do gerenciamento do servidor. Imagina comigo, que às vezes, quem não tem... Eu vou explicar um pouquinho mais para quem nunca teve contato com isso. Se um computador precisa do sistema operacional para funcionar, e aqui no bare metal a gente não tem um sistema operacional, se esse servidor travar, como é que a gente vai fazer? A gente vai acessar o hypervisor? Ah, eu preciso fazer, sei lá, alguma alteração no servidor, acessar o servidor puramente. Como é que eu faço? Aí, normalmente, esses servidores, eles têm alguns sistemas operacionais que rodam em cima diretamente do hardware, né? Que você consegue acessar e fazer a gerência. Seria meio que uma extensão da BIOS? Talvez. No HP, no Dell, chama iDRAC, sistema, alguma coisa assim. Com certeza. Que você consegue acessar o servidor. Então, remotamente, aqui a nível de hardware.
Você tá abaixo do hypervisor. Então, eu preciso reiniciar ele de modo forçado remoto. Você vai acessar via iDRAC. Aí ele vai ter lá um IPzinho, você vai acessar para SSH, enfim. Beleza? Então, sim, tem essa forma do Bare Metal e tem essa forma de você acessar o servidor diretamente. São duas coisas distintas, tá? Mas por justamente, normalmente usar o hypervisor direto, você tem esse modo aqui de acessar o servidor propriamente dito. Ou mais, se eu tenho um servidor lá, eu quero instalar um sistema operacional e jogar o hypervisor por cima, posso fazer? Pode, você vai desperdiçar recurso. Mas aí eu tenho meu notebook aqui e eu quero instalar um Kali nele. Vou ter que fazer dual boot, porque eu tenho que rodar o sistema operacional. Eu tenho que fazer instalação Bare Metal aqui, por exemplo, direto na máquina. É custoso, porque sei lá, vai que você quer fazer isso para fazer um teste. Depois, para você arrancar esse Linux e deixar só o Windows é trabalhoso. Aí onde a gente entra na parte aqui do baseado em host. Você instala um softwarezinho. Você já tá com o seu Windows aqui, ó. Você já tá com o seu Windows aqui. Opa, que isso, gente? Já tá com o seu Windows aqui rodando a nível do sistema operacional. Você vai ter que segmentar isso e colocar um Linux. Não, instala um hypervisor aqui e em cima você instala lá seu Ubuntu, seu Kali, o que você quiser em cima. Entendeu? Então, assim, são usos diferentes. Normalmente a gente utiliza isso aqui muito para teste, para laboratório e isso aqui para rede mesmo, né? Para ambiente em produção. Tranquilo, pessoal? Tô macetando bastante isso aqui, porque são duas coisas simples, relativamente simples, e que se cair na prova você fazer confusão, perde a questão de bobeira. Então vamos lá. O hardware instalou direto o hypervisor tipo 1. Você lembra lá desse slide? Ó, hardware, servidor. Hypervisor tipo 1, hardware sistema operacional, hypervisor tipo 2. Beleza? Depois de macetar isso bastante, espero que vocês não errem na prova. E quando ler essa questão, você vai lembrar de eu levantando o bracinho aqui no vídeo. Protegendo o ambiente de VMs em um ambiente virtualizado, a administração ocorre em dois níveis: com o hypervisor e com a máquina virtual. Com o hypervisor, que a gente já sabe que o hypervisor ele vai ser o software ou o firmware ali que vai criar e vai gerenciar essas máquinas virtuais. Então a gente lembram lá do workstation, a gente trabalhando nos labs. Então a gente vai ter essa gerência ali. Eu tenho que aumentar a máquina, a memória RAM da máquina, eu tenho que alterar uma rede, passar a rede de NAT para bridge. Então vou fazer essa gerência aqui a nível de hypervisor. Com a máquina virtual, eu preciso fazer o quê? Fazer a atualização lá do Kali, fazer lá um update, upgrade, enfim, entendeu? Vão estar vinculado aqui. O IP dela, qual rede que eu vou colocar, enfim, vai estar vinculado nisso aqui, tranquilo? Cada nível introduz considerações adicionais para atribuição de responsabilidades administrativas. Os procedimentos incluem uso de modelos de configuração de segurança, procedimentos de gerenciamento de patches e inclusão nos regimes de detecção e auditoria de intrusão. Evitar a expansão de VM, que é esse VM Sprawl aqui. A gente viu isso na Security Plus e aqui na Pentest cobre isso de novo. Quando a segurança das VMs está mal configurada, elas ficam expostas a muitos problemas semelhantes a uma máquina física. A expansão de VMs se refere à criação de VMs sem os procedimentos adequados de controle de alteração, criando um ambiente vulnerável. Você precisa criar, subir um novo sistema lá. Vou criar uma VM aqui, coloca senha padrão, coloca um IP qualquer, sobe ela lá nas coxas, beleza, testa o aplicativo, deixa essa máquina rodando. Passa uma semana, tem que atualizar, sobe outra VM com senha padrão e tudo mais, sem os procedimentos adequados de controle de alterações, ou seja, poxa, é o mesmo sistema, atualizou, usa a mesma, se tivesse isso registrado, documentado, entendeu? Quando você pensa que não, tá lá com 300, 400 máquinas virtuais, você não sabe nem que sistema é aquilo ali, porque não tem documentação. Se o invasor obtiver acesso não autorizado à interface de gerenciamento da VM, ele assumirá o controle total de todos os sistemas virtuais conectados. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo lá de você perder a sua senha root de um sistema de nuvem da vida aí. O pessoal vai ter acesso ao seu data center ali. Basicamente isso. E um data center on-premise, normalmente essas VMs vão estar on-premise, né? Ou na nuvem também. Se você tem o seu hypervisor ali, normalmente na nuvem a gente não tem um hypervisor, a gente tem a nossa console lá da nuvem, no caso da AWS. Esse hypervisor normalmente a gente está mais em um ambiente on-premise. Se ele tiver acesso a esse hypervisor, ele vai poder criar máquina virtual, excluir, né? Fazer ali um estrago. Então, tem que ter um controle disso. Como eu disse para vocês, a página de gerenciamento, a interface de gerenciamento de um ativo, por exemplo. Na verdade, não é bem um ativo, né? Mas vai ser algo que vai controlar um ativo, que no caso seria aí o hypervisor. Proteger repositórios. Esse repositório de VMs vai ser um local utilizado para armazenar os modelos ou imagens de VMs e contém os arquivos de configuração usados para criar VMs adicionais. Como assim? Imagina comigo que você tem que subir um servidor novo lá, você vai usar um Debian. Pois você vai ter que baixar a ISO do Debian, formatar aquela máquina. O que vai utilizar? Vai utilizar lá o LAMP lá, a pilha do LAMP.
Apache, MariaDB, enfim. Você tem que fazer isso tudo na unha, a chance de errar é grande. Então, normalmente, você baixa um Debian ali, faz essa instalação padrão, já faz a instalação lá de um endpoint, já faz a instalação de um plugin do monitoramento, o seu lado do Grafana, dos Zabbix, enfim. Já deixa ela pré-configurada com as coisas que você precisa ali. Quando você for utilizar um novo servidor, você faz a clonagem dela ou utiliza ela como modelo para criar a partir dela. Então, assim, é um nível mínimo de gerenciamento para você evitar essas configurações manuais erradas. Só que, se o modelo de VM no repositório tiver malware, quando novas VMs forem geradas a partir do modelo infectado, ela poderá se propagar para toda a organização. Então, se você fez um modelo ali, esse modelo tem um backdoor, todas as máquinas criadas a partir desse modelo vão ter o backdoor. Os repositórios de VM comprometidos são chamados de repositórios com defeito. Isso pode acontecer de duas maneiras diferentes. Repositório com defeito. Carregamento intencional de um modelo infectado no repositório por um ator mal intencionado, que foi o exemplo aqui em cima, ou um carregamento involuntário de um modelo configurado inadequadamente no repositório por um usuário não mal intencionado. Cidadão deixou uma senha lá, root, fraca, né? Deixou a senha lá, root, usuário root, senha Tor, né? O root de trás para frente. E aí vai para frente. Todas as outras máquinas vão ter essa configuração. Os repositórios devem ser protegidos e monitorados quanto a malware e ou configuração incorreta. Bem tranquilo isso, né, pessoal?